Graça e paz a todos os irmãos do nosso canal, do canal Escriptologia, a todos os amantes da Palavra de Deus. Esses vídeos é uma série de vídeos que eu vou estar fazendo a respeito das 70 semanas de Daniel. As 70 chamadas semanas de Daniel. Porque há uma colocação e uma exposição que não reflete a compreensão na sua totalidade desta profecia. Veja que Daniel, capítulo 9, ele separado em duas sessões. A primeira sessão vai do primeiro verso ao verso 23, que fala a respeito do entendimento que ele teve, de quantos anos se decorreria de cativeiro. E eu vou ler aqui o início dos versículos para que os irmãos possam acompanhar nessa série de estudos comigo. Diz assim: no primeiro ano do rei Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Essa profecia se encontra no livro de Jeremias, capítulo 25. E realmente ocorreu, segundo os relatos históricos, esses cumprimentos de 70 anos, que o povo passou cativo, embaixo do poderio do império babilônico. Mas acontece que Jeremias não está fazendo alusão simples e unicamente aos acontecimentos daqueles dias de 70 anos de percurso de cativeiro, mas era uma alusão, uma profecia dentro dos relatos proféticos, uma profecia mais extensa dentro dos seus relatos proféticos, tomando como representação o povo de Israel. E aí, entendendo pelos livros, Daniel se põe a orar, Daniel se põe a buscar e ele se humilha na presença do Senhor. E ele fala que pela leitura dos livros, pelos seus estudos, foi algo que ele buscou, que ele desejou compreender. E agora as 70 semanas estão inseridas nesse capítulo. E depois que enquanto ele orava, diz o texto, o anjo lhe apareceu. O anjo Gabriel lhe apareceu. E o anjo já chega fazendo uma citação para ele, dizendo: olha, 70, entre aspas, chamada semana, por nós, estão postas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A palavra primeiro aqui não é Shavuá, que se traduz por semanas. A palavra é Shavuim, que traz o entendimento de períodos, de semanas. Então, esse período de semanas faz uma alusão ao jubileu, que ocorria após 7 vezes 7. Após 7 vezes 7 anos de descanso, ocorria-se o jubileu. Então, 49 anos depois, ocorria-se esse ano específico citado aqui. E Daniel está fazendo uma colocação que ele entendeu lendo a profecia, ele entendeu, ele teve compreensão, e aí ele entrou em uma luta espiritual, para poder buscar do Senhor a revelação, porque ele entendeu que era de 70 anos,
mas a profecia ainda estava muito obscura, e ele entendeu, porque Jeremias não está falando apenas daqueles 70 anos do cativeiro de Israel na Babilônia. Jeremias está profetizando sobre todo um percurso da humanidade, do povo de Deus, né, embaixo do poderio de um espírito. Eu vou citar aqui, né, Jeremias 25, 26, e aí você vai entender do que 25, 26 do que eu estou dizendo. Diz assim, olha: a todos os reinos do norte, os de perto e os de longe, um após o outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, todos os reinos do mundo sobre a face da terra, né? E depois de todos eles, ao reino da Babilônia. Essa relação aqui está falando que Deus vai fazer julgamento. Deus vai retribuir para todos esses ímpios, né? E aí a relação que antecede esse verso 26, você vai ver lá que todos esses reinos relatados, né, o Senhor irá fazer justiça sobre esses reinos. E por último, o reino da Babilônia, o rei da Babilônia. Esse rei da Babilônia e essa Babilônia, né, e como eu estou dizendo, é uma profecia extensiva, muito representativa para todos os períodos da humanidade e do povo de Deus no meio, né, dessa geração corrupta, embaixo desse espírito, né, que representava o rei da Babilônia. E aí essa Babilônia citada é a mesma Babilônia citada em Apocalipse 17, a grande Babilônia, a grande prostituta, né? Esse espírito, né, que movia, né, essa Babilônia aqui citada por Jeremias, e aí ele está fazendo essa alusão bem extensa, né? Esse rei da Babilônia, né, é o anticristo, né? É o anticristo. Mas vamos para a colocação prática das escrituras. Quando ele diz 70, né, não é aqui Shavuá, é Shavuim, né? Shavuá representa semanas, e Shavuim, 70 Shavuins estão determinados sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, né? E agora veja, olha só que coisa interessante, são períodos de semanas, representando, né, um jubileu, então 70 jubileus, 70 períodos de 50 anos estão determinados, né? Desde a saída da ordem. Outro erro de interpretação das 70 chamadas semanas de Daniel está aqui, porque desde a saída da ordem, a palavra aqui não é ordem, né? O texto diz palavra, desde a palavra, que nós traduzimos por ordem. Essa palavra se dá no Êxodo, porque as 70 semanas de Daniel está falando da casa de Davi, né? É da casa de Davi. Esse Messias aqui citado, né, esse Messias, esse ungido citado, né, está falando de Davi. E agora no último verso que fala a respeito de ser tirado o ungido, já está falando, né, a respeito da promessa de Deus sobre a casa de Davi, né? Salmo 89, verso 3 e 4, você vai encontrar, né, que o Senhor vai dizer que não faltará, será perpétua, né? Será perpétua, ou seja, eterno, né? Essa linhagem de Davi que reinará. Isso está falando, né, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas como a profecia está falando da casa de Davi, e ela está dizendo, olha, 7 semanas, né, e 62 semanas. Essas 7 semanas são 7 vezes 50, porque essa chamada semana aqui é Shavuim, e ela quer dizer períodos de semana, faz uma representação ao jubileu. 7 vezes 50 se dá 350 anos. Perdão, 350 anos. Então você faz a contagem desde a saída da ordem que Deus deu para Moisés,
coisa que toda a nação sabia, porque havia herdado, né, e era transmitido, né, de pai para filho, tudo aquilo que Abraão ouviu de Jesus, tudo que Abraão ouviu de Jesus. Então veja bem que agora quando sai a ordem, o êxodo, até o Messias, o ungido, né, até Davi, são 350 anos. Essa ordem saiu no ano de 2500. O povo, né, saiu do Egito no ano de 2500. Foi o período do êxodo, até o Messias. Messias significa ungido. Não, a gente sempre liga Messias com Jesus, mas Messias significa ungido, né, o príncipe. Até Davi são 350 anos, e aí depois ele fala de 62 semanas, que são 62 vezes, né, vezes 50, no caso eu disse períodos, né, Shavuim, né, jubileus, e aí são mais 3.100 anos. Você faz a somatória, sobra a última semana. Essa chamada semana tem um período justamente, né, de 49 anos mais um. 49 anos mais um. Então essa última semana que está falando aqui, que vai cumprir a visão, que visão é essa que ele fala, que está determinada? A visão do capítulo 8 do mesmo livro de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs. É assunto para um outro vídeo, mas atentem para isso, né? Vamos ficar em torno disso. A ordem, Êxodo 3:10, para sair, né, do cativeiro do Egito, e até o Messias, que significa ungido, né, até o ungido, Davi, né, ungido pelo Senhor, né, e aí Deus faz uma promessa, Salmo 89, verso 3 e 4, né, que da casa de Davi haveria um representante eternamente, né? Deus não deixaria faltar um representante diante do povo de Israel, né, da linhagem de Davi, esse reino eterno prometido. Então vamos recapitular. A palavra não é Shavuá, que significa semanas, é Shavuim, que significa períodos de semanas, fazendo um apontamento para o jubileu, né? Essa multiplicação, o período das 70 semanas são 3.500 anos. São 3.500 anos, e aí você soma esse período, desde a saída da palavra, né, até o final de todas as coisas, para Deus trazer o reino eterno, né, Deus realizar a justiça prometida, né, aqui profeticamente no livro, né, e a saída do Êxodo, 2.500, até, né, o final, mais 3.500, são 6.000 anos. 6.000 anos, né, 6.000 anos é justamente uma profecia de Gênesis 6:3, que fala que o Espírito do Senhor não contenderá com o homem, né, perpetuamente, mas seus dias serão apenas de 120, né, 120 anos. Aqui lá não é tempo de vida, está falando de tempo de existência. Assim como a profecia, né, de Jeremias não está citando apenas 70 anos, está dizendo de todo o percurso. Esses anos de Jeremias são anos específicos, assim como Gênesis diz, 120 anos específicos. Esses anos são anos de jubileus. Então, 70 vezes 50, né, 3.500, assim como lá na profecia de Gênesis 6:3, são 120 anos de jubileus, então 120 vezes 50 são 6.000 anos. Depois de 6.000 anos vem o Senhor, né, Jesus, no seu retorno, e aí ele vai exercer a justiça para arrebatar a sua igreja e para implantar o milênio, né, o reino, né, do milênio com a sua igreja. Tá bom? Então, entendam isso. Daniel não é possível separar, né? Não é possível separar o capítulo 9. Ele está falando da mesma coisa. Ele está citando, usando Jeremias 25 para mostrar, né, que Jeremias 25 falava de um percurso total. Né? No final, o verso 26 diz que o Senhor, por fim, depois de realizar a justiça com todos esses reinos, depois de pedir conta de todos esses reinos, vai prestar conta com o anticristo, né, com o rei da Babilônia, tá bom? As 70 semanas
complexa, difícil, nós vamos realizar diversos vídeos, mas eu quero que você fique aí com essa mensagem, né, para que você possa trazer mais compreensão a respeito da palavra de Deus ao seu entendimento. Graça e paz, se inscrevam no nosso canal para poder trazer crescimento para o canal e também nos motivar a trazer mais estudos, né, a respeito de diversos assuntos. Fique com Deus, a paz do Senhor.